E aí, querida, tá boa? Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim falar pra vocês, como vocês já viram aí no título, sobre eu estar aprendendo a ser professor, né, de teatro. Pra quem não sabe, eu faço uma licenciatura em teatro, eu tô no 8º período, escrevendo meu TCC. Eu vou contar um pouco da minha história, como eu entrei na licenciatura e todas essas questões, né, durante a formação. Eu sempre quis fazer design de moda, sempre fui apaixonado por moda. E aqui na minha cidade, em Campos dos Goytacazes, não tem uma faculdade de moda, né? Uma faculdade de design de moda mesmo. E eu não tenho condições de sair da cidade para estudar fora e tal. Então um amigo meu uma vez falou assim: ah, amigo, por que você não faz o vestibular pro teatro? Que em relação assim, à criatividade é o que tem mais próximo. E tem uma disciplina de tal coisa, que é de caracterização, indumentária, que tem, né, essa relação com o figurino, com a maquiagem. Eu falei assim, tá, vou fazer. Fiz o vestibular, passei. E aí, tipo, desde o meu primeiro período, os professores sempre, né, falando muito que aquilo ali era uma licenciatura, que a gente estava se formando como professor de teatro, além de artista também, né? Mas que a direção daquela formação era especificamente para você ser um professor de teatro em escolas de ensino básico. Então, né, a gente vai caminhando e vai, e passa. A partir do 5º período, a gente tem a disciplina de diálogos com a escola campo e o estágio. São disciplinas que conversam e é sobre a gente estar na escola, né, vendo como isso acontece, como que é ser professor e dialogando com os nossos colegas em sala de aula. Só que é uma disciplina muito rápida. Ela também é tão burocrática que acaba não dando tempo da gente aproveitar mesmo a sala de aula e adquirir essa experiência. E aí, na minha transição do 5º pro 6º, do 5º pro 6º período, que é o primeiro e o segundo estágio, eu e uma amiga minha, a gente recebeu um convite de uma escola da minha cidade para ministrar oficinas de teatro para alunos. A intenção era construir algo para ser apresentado num festival que iria acontecer daqui a 4 meses. Então a gente começou essas oficinas, eu e a minha amiga, também faz faculdade comigo. Então a gente começou a ministrar essas oficinas, né? A gente tinha oficina de manhã e à tarde, para alunos que estudavam tanto de manhã quanto à tarde poderem fazer as oficinas. E foi um processo muito interessante, porque a gente, apesar de estar ali como professores deles, a gente era estagiário. E foi um processo muito interessante para vendo por onde eles escolheram caminhar, sabe? A gente colocou as opções pra eles, né? A gente colocou, olha, a gente pode falar sobre o que vocês querem falar. Sobre o que vocês querem falar na apresentação de vocês e tal. E aí eles foram colocando temas. E aí a partir dos jogos teatrais a gente foi cercando e colocando. Na verdade, eles foram, né, fazendo as próprias escolhas e tal, e acabou que em um determinado momento eles escolheram um tema que foi falar sobre feminismo. Uma grande parte dos alunos eram meninas e alguns meninos. Então a gente começou uma pesquisa, uma investigação na questão do feminismo, do feminicídio. Foi um processo muito, muito bom e muito enriquecedor para mim, pelo menos como professor, como futuro professor de teatro. Porque é um processo que nenhum dos estágios proporciona pra gente. Foram 4 meses de aprendizado, lidando com problemas de aluno. Lógico que não tem toda a burocracia que tem um professor real, né? Mas a gente pôde experienciar um pouco, a gente não tá tão cru para quando a gente estiver dentro de sala de aula e saber lidar com os alunos. No final desse processo, a gente desenvolveu uma cena performativa e uma performance, porque como eram 2 turnos, né? A gente acabou dividindo em 2 cenas, na verdade foram 3. Foi uma cena performativa, uma performance e uma cena de teatro invisível. E foi muito, muito bom e... ai, gente... Eu costumo falar que foi no 5º período, na minha primeira aula do estágio,
que eu falei assim, é isso que eu quero ser professor de teatro. Foi ali que eu me encontrei, que teve afirmação pra mim, de toda essa dúvida que vinha do primeiro, do segundo, do terceiro, até o quinto período, que é quando você experimenta estar em sala de aula. Foi um processo muito, muito enriquecedor e eu sou muito feliz com as sementinhas que a gente plantou lá nessa escola. A escola não possui um professor de teatro ainda. Espero que em breve tenha, porque ouvi do aluno, por exemplo, a gente teve vários relatos positivos sobre as oficinas, sobre todo o processo que a gente construiu. Muitos relatos positivos sobre todo o processo. No final das apresentações, as meninas se emocionaram, choraram. Elas foram convidadas para apresentar as cenas delas em outras escolas também, porque o festival que elas apresentaram foi aberto para o público, então, assim, é uma sensação de dever cumprido. E ouvir delas que, de todos os anos que elas estiveram lá dentro daquela escola, nós, professores de teatro dela, foram as melhores coisas que aconteceram na vida dela, é a confirmação de que a gente nasceu pra isso. E é isso, gente. Eu contei um pouquinho, assim, da minha história com relação à licenciatura em teatro. Eu tenho muito amor pelo meu curso, porque eu fiz amizades que eu quero levar pra vida toda dentro desse curso, pra vida toda. Eu quero chegar nos meus 40 anos de professor, 50, e tá falando com eles ainda, e tá trocando ideia, e tá se reunindo pra falar de arte. São pessoas maravilhosas demais que eu conheci nessa licenciatura. São presentes que a licenciatura me deu. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe pros seus amigos. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha com seus amigos. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Vamos conversar, vamos debater, vai ser tudo. Beijo pra vocês e bye!